Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde você estiver, a hora que for, receba o meu abraço, receba o meu carinho, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de pedir para vocês para se inscrever aí no nosso canal, dar uma força para nós, né? Colocar aí para os amigos e acompanhar semanalmente. Nós temos colocado vídeo aí para o pessoal poder se vislumbrar e conhecer esse fantástico mundo da hidráulica. Eu sou o professor Luiz Fabiano, trabalho na Unesp de Jaboticabal, e essa disciplina ela tem a finalidade de preparar os nossos alunos para a disciplina de irrigação. Então aqui nós abordamos conceitos simples, de uma forma mais tranquila, para que os alunos adentrem a irrigação sabendo conceitos básicos e princípios básicos que regem os sistemas hidráulicos. Então, se você é um amante da hidráulica, se você gosta dessa área de engenharia de água dentro da engenharia agronômica, você está no lugar certo, você está no caminho legal. Espero que você goste, que você continue aqui comigo e divulgue o nosso trabalho para os seus pares, amigos e para quem comunga com você de um curso de agronomia ou qualquer outro curso na área de ciências exatas, beleza? Já falei demais, vamos trabalhar, que é o que interessa. Bom, no dia de hoje, nós vamos trabalhar então, na aula de hoje, né, nós vamos trabalhar com uma particularidade muito interessante dentro dos condutos, tá? É chamado de múltiplas saídas. Por que é importante saber isso? Eu vou usar isso agora na hidráulica, Fabiano? Não, não vai usar. Você não vai usar isso na hidráulica, mas você vai usar muito isso na irrigação. Então, por isso que é importante a gente estudar a questão das múltiplas saídas em condutos. Antes disso, vamos falar um pouco, relembrar um pouco sobre a perda de carga localizada. Eu estou falando nela tanto porque ela é muito importante. E a gente viu, então, que a perda de carga, ela se divide em perda de carga contínua e se divide em perda de carga localizada. A perda de carga contínua, ela é uma perda de carga que é estudada em um trecho retilíneo de um tubo. A perda de carga localizada, ela já é estudada nas singularidades. Então, em cada peça que eu conecto nesse tubo. Então, por exemplo, aqui, ó, um joelhinho de 20 milímetros, eu conectei num tubo de 20 milímetros. Então, observe que aqui vai haver uma perda de carga localizada. Então, eu preciso computar a perda de carga localizada em cada peça dessa. E aí eu posso ter várias delas. Ó. Eu tenho aqui uma curva, aqui um joelhinho, aqui uma curva, tá vendo? Essa aqui 20 milímetros, essa aqui 25 milímetros. Eu tenho aqui uma outra curva, ó, de 1 polegada, tá vendo? As perdas de carga localizada, elas podem acontecer em conectores de irrigação, em conectores em gotejadores inseridos na linha, inseridos sobre a linha, em tubos de subida de aspersores, né? Aqui, ó, tem uma peça importante, que é o filtro, já mostrei em outras aulas nossas, se vocês não viram, olha ele aí. Aqui tem um filtro, então esse filtro ele vai causar uma perda de carga. Se ele estiver sujo, ele aumenta a perda de carga causada, então eu preciso lavar ele. Então, o estudo da perda de carga localizada me ajuda, inclusive, a tomar a decisão de quando lavar ou não um filtro desse. Ah, mas e se for automático? É a mesma coisa. O sistema vai ler o diferencial de pressão e você controlou isso, você deu esse comando no controlador e falou, olha, se, dentro de uma lógica, se a pressão daqui for X e a de lá for Y, você inverte o fluxo de água e lava o filtro, joga a água suja para fora. É isso, tá? Então tá aqui um filtro de disco. Já mostrei, não vou desmontar ele de novo, porque a gente já fez isso em outras aulas aí, tá? Bom, então pessoal, as perdas de carga localizada, elas têm, também é chamada de acidental ou singular, depende do material que você estiver lendo, né? Devido à inserção de várias conexões, várias peças que tem. Em sistemas de bombeamento é expressivo demais essas peças, porque tem muita curva, tem muita válvula, muito registro, válvula de pé, tem válvula de retenção, tem curva disso, tem ampliação, tem redução e por aí vai, tá? Transição geralmente de aço para PVC,
flange para tubo soldável, por aí vai, né? Ela é desprezível quando o comprimento é maior do que 4.000 vezes o diâmetro ou a velocidade é menor do que 1 metro por segundo. E, não esqueça disso, ela tem que ser somada à perda de carga contínua. Então, a perda de carga total de um sistema hidráulico é a perda de carga contínua e mais a perda de carga localizada. Ok? Não esqueçam disso. Não gera muito problema. E a gente viu também como calcula isso, né? A gente viu que tem a equação geral, que vai utilizar aqui a velocidade que eu posso estimar, ou eu posso inferir, por exemplo, 1,5 metros por segundo da tubulação. Aqui o valor de K, tabelado em função do tipo de peça. Nós vimos que existe um método também chamado de comprimento equivalente, no qual tabelas foram geradas em função desse K vezes o diâmetro dividido pelo F, né, que é o fator de material. Então aqui, por exemplo, essa tabela é uma tabela para aço, e aqui você então já tem o material, aqui você tem o diâmetro de cada conduto, e aqui você tem o valor de K de cada peça dessa, você já encontra aqui facilmente o valor do comprimento equivalente. Então isso aí é aquilo que eu expliquei para vocês. Eu tenho uma tubulação aqui, eu venho e conecto uma curvinha dessa, na verdade um joelhinho, né? Conecto um joelhinho desse. Aí o diâmetro equivalente responde a seguinte pergunta: quanto equivale em tubo retilíneo uma pecinha dessa? Aí eu posso pegar, por exemplo, deixando a minha coisinha aqui, como se fosse isso aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui essa pecinha equivale a um pedaço desse de tubo. É como se eu pegasse a tubulação original e fizesse isso aqui nela. Então a gente sabe que a perda de carga é proporcional ao comprimento, né? Então aumentei o comprimento, eu aumento a perda de carga. E aí eu consigo calcular a perda, o J, por exemplo, direto. Não preciso calcular de pecinha por pecinha. Posso calcular o HF direto. Não preciso calcular de pecinha por pecinha. Mas lá no campo, a tubulação não aumenta de comprimento. Isso aqui, na verdade, não existe, né? O que existe no campo é esse cara aqui. Beleza? Então essa é a montagem no campo. Essa aqui é a montagem de cálculo. Diâmetro equivalente. Beleza? Não vai esquecer isso. É bacana, né? Eu sei que vocês estão gostando. Eu também, eu fico doido. Beleza? Então vamos lá. Aí aqui, ó, nós temos outro método, que é o método de diâmetro equivalente. Então o que é esse método? Mesma coisa. Você vai gerar um comprimento L baseado no número de diâmetros que tem cada peça. Então esse Nzinho aqui, cada peça tem 1, e você multiplica pelo diâmetro do conduto. Então, por exemplo, 10N vezes o diâmetro 25 milímetros, né, o 0,025 metros. Você vai ter quanto de canalização que aumenta quando você tem esse tipo de conexão, né? Então a gente estudou isso aqui, tem bastante exercício legal para fazer e é muito importante a gente estudar. A gente não pode confundir isso, isso tem que estar muito limpo, isso tem que virar um mantra na nossa cabeça para a gente não esquecer de lidar com isso. Se eu esquecer perda de carga localizada, eu posso perder todo o sistema de dimensionamento. Eu falei de filtro, né? Se você dimensionar um sistema de irrigação e esquecer que existe filtro desse aqui de vários tamanhos. Esse aqui é de 1 polegada, muito pequenininho. Mas um filtro desse aqui, se você esquecer que ele perde carga, quando você for calcular a bomba, nós vamos aprender isso também, se eu não computar a perda de carga que ele causa, na hora que a bomba pressurizar, se não tiver pressão para tocar ele, para ele funcionar, o que tiver para frente dele não funciona, ou seja, ele rouba a pressão de todo mundo. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, senão você perde mesmo, né? Bom, agora a gente vai discutir um assunto que é muito importante e ele tem uma aplicação direta na irrigação. Então o que a gente vai discutir? Todas as equações que a gente tem visto de cálculo de perda de carga, Hazen-Williams, Darcy, elas calculam perda de carga para vazão constante. Então é como se a vazão que entrasse nessa ponta do tubo saísse nessa. Mas na irrigação a gente sabe que isso não acontece. Aí você falou, Fabiano, mas por que você está falando isso para nós agora? Você não fala lá na irrigação. É porque quando você chega lá, você já vai estar vendo a segunda vez. Porque não é difícil. De repente, mas você não pode esquecer disso. Então, quando eu vou dimensionar um tubo para levar água
Se eu fosse levar água, por exemplo, daqui até nessa casinha aqui, ó, daqui para lá, ó, se fosse esse trecho retilíneo, se a vazão que entrasse aqui era igual a que saísse aqui, então eu não precisava de múltiplas saídas. Mas se for um sistema de aspersão, eu vou precisar. Vocês vão entender. Eu fiz um negócio legal, acho que vai dar certo de vocês verem. Vamos lá. Bom, então é o seguinte, ó. Toda vez que eu tiver uma tubulação onde a vazão que entra é igual à vazão que sai, eu posso aplicar tranquilamente as equações que a gente aprendeu até agora. Tranquilamente, sem problema nenhum. Só que quando eu tiver uma tubulação, um sistema, por exemplo, de aspersão, onde eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 emissores, então esse início de linha vai ter que conduzir vazão para esses 5 bicos. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar junto aqui, ó, passo a passo. Então eu tenho aqui que a vazão que vai entrar, ela é igual, a vazão total ela é igual a 5 vezes Qzinho. Qzinho é a vazão de cada um. Então eu tenho 1 Qzinho, 2 Qzinho, 3 Qzinho, 4 Qzinho, 5 Qzinho. Beleza? Então a vazão total aí é de 5 Qzinho, a vazão que vai entrar. Vamos ver qual que é a vazão que vai sair. Então no primeiro trecho, essa vazão vai entrar, vai subir 1 Qzinho, se entrou 5 Qzinho, subiu 1, vai continuar 4. No próximo tubo, sai mais uma, o segundo Qzinho, continua 3. No terceiro tubo, sai 3 Qzinho, é o terceiro, não é 3 Qzinho não, é o terceiro, hein? Primeiro continuou 4, o segundo continuou 3, o terceiro continuou 2. Esse é a quarta vazão que sai, continua 1, e aqui sobe uma vazão. Então observem que aqui nesse trecho eu tenho 5 vazões. Nesse pedacinho eu tenho 4. Nesse pedacinho eu tenho 3. Nesse pedacinho eu tenho 2. E nesse pedacinho eu tenho 1. Então é claro que a perda de carga nesse trecho é em função de 5 vazões, nesse de 4, nesse de 3, nesse de 2, nesse de 1. Então se eu reduzo a vazão, eu reduzo a perda de carga. Aqui eu poderia, inclusive, se eu quiser trabalhar mais legal, eu posso inclusive reduzir os diâmetros. Mas numa linha lateral, principalmente se for móvel, o cara vai se perder todo na hora de montar. Aquele monta e desmonta. Vocês vão ver isso na irrigação. Não é agora a hora, mas sempre para associar com alguma coisa que vai fazer. Tá, galera? Senão fica difícil. Você vai achar que tudo é do outro mundo e na verdade não é. Você vai ver isso aqui tudo aplicado num sistema de irrigação de ponta a ponta. Tá? Então, o que a gente tem que ver aqui é que essa situação é uma situação diferente dessa. Então, para eu usar a equação, a mesma equação que eu uso nessa situação, nessa daqui, há de se fazer uma adaptação. E a gente faz. Essa adaptação é chamada de fator de múltiplas saídas. Né? Ele sempre é menor do que a saída única. Sempre é menor. Então ele é um fator 0, alguma coisa. Por que, Fabiano, você fala isso? Porque se ele for 1, é essa a condição, né? Se entra um Q e sai um Q, é saída única. Então ele sempre tem que ser menor do que com saída única. Perfeito? Então vamos lá. Então olha só, a equação que calcula é bem simples. Né? E tem duas situações. Essas duas situações acontecem por causa de sistema de irrigação mesmo. Então a distância do abastecimento do início da linha ou da caixa d'água, do reservatório, do que for, ao primeiro ponto que sai água, então a distância da entrada ao primeiro ponto que sai água é igual à distância entre os demais pontos. Então o que acontece? É como se eu tivesse a caixa d'água aqui, esse trecho de tubo, um aspersor saindo. Aí aqui eu teria outro tubo, aqui eu teria outro tubo, e aqui eu teria outro aspersor. E eu iria caminhando. Me confundi todo com essa linha, essa câmera invertida. Mas vocês entenderam, né? É complicado. Quando eu falo que o cara tem que ser artista, tem que ser artista. Mas vamos lá. Bom, aí aqui, pessoal, a distância do abastecimento ao ponto 1 é igual à metade da distância entre os demais pontos. Por que isso aqui acontece? Por que a gente coloca essas duas situações? Tá? Porque quando você vai trabalhar com irrigação,
normalmente vocês vão ver que a linha principal ela corta a tua área irrigada no meio. E sai tubo para um lado e tubo para o outro. Isso é para equilibrar hidraulicamente, vocês vão fazer isso tudo. Então, quando você coloca o tubo aqui, se os aspersores estão espaçados, por exemplo, de 18 metros, então, dessa linha até o primeiro dessa aqui, tem que ter 18 metros. Concorda? E dessa aqui para aquela, tem que ter 18 metros. Não tem jeito de ser assim, concorda? Por que não tem? Porque 18 para um lado e 18 para o outro, eles vão ter 36 metros um do outro. Então vai ficar um buraco no meio sem molhar. Então o que você faz? O primeiro aspersor ali, ele tem a metade da distância. Por quê? Porque na hora que você olhar no campo, você vai ver um a 9, o outro a 9. Ou seja, eles estão a 18 metros. O próximo da linha está a 18 metros. O outro, 18 metros. O outro, 18 metros. E por aí vai. Tá bom? Então por isso que faz essa variação aí, tá? Mímicas e mímicas, eu acho que vocês entenderam. Não entendeu, coloca aí que a gente vai explicando de outro jeito, tá certo? Manda e-mail e tal, vamos embora, vamos trabalhando. Bom, afinal de contas, o que é o M e o que é o N? Você vê que só tem dois, né? M e N. O M aqui é o expoente da equação, o expoente da vazão da equação de perda de carga que você está usando. O M é o expoente da vazão da equação de perda de carga que você está usando. Então, se você usar a equação de Hazen-Williams, o M é 1,85, porque a vazão é elevada a 1,85. Beleza? Então, cuidado, não esquece disso. Esse valor não é fixo. O valor N já é o valor dos números de saídas. Então, esse valor N é o valor do número de saídas. Então, eu posso calcular isso aqui. Tem uma situação também que é a seguinte. Se for maior do que 20 bicos, 20 saídas, ó, eu faço essa reduçãozinha. 1 sobre M mais 1. Tá vendo? Posso fazer essa redução. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que isso aqui é tabelado. Ó. Então, eu tenho aqui ó, o número de saídas. Tá vendo? Aqui tem uma diferenciação. É que S1 é quando a distância entre o primeiro e a fonte de água e o primeira saída é igual, né? E aqui quando é a metade, beleza? Então você pode ver que varia pouco também. Olha, eu acho que se você errar isso no campo, entre colocar uma ou outra situação, é muito pouca diferença, tá? Mas já que tá aí, vamos fazer certinho, né? Então aqui, por exemplo, se for 1, é 1, o valor do F é 1. Se tiver duas saídas, é 0,64. Acima de 100 saídas, ó, já equaliza, é 0,35 o valor de F. Então, por exemplo, é comum ter 100 saídas num sistema? Sim, dependendo do sistema, você pode ter 100 gotejadores, você pode ter 100 saídas diferentes ali, né? Embora gotejadores, nós vamos trabalhar num conceito de subunidade, não de linha separada. É uma outra pegada, é uma outra coisa diferente aí, tá? Vocês vão ver na irrigação, não vou falar disso agora aqui, embora nos exercícios de hidráulica eu vou incluir já alguns de irrigação para vocês, na hora que verem irrigação, falar, puta, eu lembro disso, é a perda de carga, é isso que acontece, então você já associa e vai tocando embora, vai puxando no HD aí, né? Na verdade não é HD mais, é um SSD, então já puxa no SSD e vai embora que tem informação rápida aí para sair, tá? Bom, então isso aqui é tabelado, pessoal. E esse F, ó, é o F de Christians, né? Utilizado aí com a equação de Hazen-Williams. Então toda vez que eu for utilizar a equação de Hazen-Williams aí, eu posso utilizar esse F de Christians. E como é que eu vou determinar então a perda de carga? Eu vou calcular a perda de carga, vai ser a perda de carga real que eu encontrei, vezes o fator F. Então vai haver uma redução na perda de carga real. A gente chama isso aqui de perda de carga fictícia. Por que fictícia? Porque na verdade é uma perda de carga que ela existe para efeitos de cálculos, né? Então em alguns livros chamam diferente isso. Eu chamo de perda de carga fictícia, né? Meus mestres lá em Viçosa, quando eu estudei e até hoje me auxiliam, a gente chama isso de perda de carga fictícia, né? Nós temos um livrinho de irrigação que tem bastante coisa sobre isso, não vamos falar dele agora porque a gente não usa ele aqui, né? Embora tenha bastante exercício legal lá. Mas vocês vão ver que lá a gente sempre trata como um HF fictício. E é importante porque toda vez que você utilizar Hazen-Williams para entrar
ou para sair de um dimensionamento, para determinar um diâmetro, você vai precisar utilizar o F de múltiplas saídas. Lá na irrigação vocês vão ver isso. Vou pôr um exercício na nossa lista para a gente fazer com tubos de aspersão, para vocês poderem já se equalizar. Mas é importante saber disso. Por isso que eu trouxe isso na aula de hoje, para vocês já chegarem com isso fresco na cabeça. Então, eu tenho que computar as múltiplas saídas que um tubo tem. Não posso considerar na irrigação que a vazão que entra numa ponta é igual à vazão que sai na outra. Bom, então, pessoal, hoje a gente termina por aqui. Gostaria muito de agradecer vocês pela companhia. Quero pedir para vocês mais uma vez para se inscreverem, para divulgarem o trabalho, assistirem os vídeos, assistirem as aulas. Quem está fazendo a disciplina sabe que tem prova, sabe da rigidez com que eu trato esse assunto. Eu não gosto de brincar com isso. A nossa profissão é muito bonita para a gente ficar brincando, muito necessária, mas pouco valorizada, né? Muito importante, mas pouco valorizada, mas não vem ao caso, vamos trabalhar. Então eu peço para vocês me ajudarem nessa divulgação. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, para mim é importante vocês estarem aqui. Hoje já é a terceira aula que eu gravo, e gravo com todo carinho para vocês. Espero que tenham gostado, que voltem, aqueles que não fazem parte da disciplina, que voltem, que se cadastrem aí. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia de vocês, pelo carinho em vir assistir o canal. Fiquem com Deus e, para não perder o costume, hidraulicão, porque hidráulica não é o cão. Tchau, pessoal, um abraço e até breve.